Fala pessoal, beleza? Bom, é sempre um prazer estar aqui com vocês e hoje eu vou trazer um tema que é muito recorrente com os meus alunos que eu dou supervisão. Então eu dou curso de formação presencial em comportamento canino para atendimento PET e também dou curso online teórico, também voltado para comportamento canino e atendimento PET. E eu dou supervisão aos meus alunos pós-curso. E na supervisão vem várias dificuldades e casos. Dificuldades essas que eu também, como sendo do meio, entendo, passo, já passei. Talvez algumas ainda não, outras vou passar. Mas tem uma em específico que eu tenho certeza que se você é profissional da área e se você é dono também de cães, você, principalmente profissional, você vai se identificar. Eu vou dar um exemplo aqui, vou tentar ser breve. Geralmente, pessoal, quando nós vamos a um médico, a uma consulta médica, ele vai fazer o quê? Investigar o que está ocorrendo. Primeiramente por uma série de perguntas, vai fazer um exame clínico básico, de ouvir coração, temperatura, enfim, tocar algumas partes para ver se está doendo ou não, e vai pedir exames. Com base nisso, após os exames prontos, mais a análise dele, ele vai fazer um diagnóstico. E com base nesse diagnóstico, ele vai propor um tratamento. Beleza? Até aí, tranquilo, todo mundo vai ao médico, maravilha. Nesse momento, você simplesmente fala, beleza, você identificou, faz sentido o que você está falando, a dor que eu sinto, isso, aquilo, e eu vou realmente tomar o remédio, né? Eu vou seguir o tratamento. E geralmente eles propõem um tratamento alopático e junto com mudança de alguns hábitos. E isso acaba sendo levado muito a sério, não só por ele ser médico, porque a sociedade reconhece algumas profissões de uma forma diferente como reconhece o adestrador de cães. Parece que de cães todo mundo entende, basta assistir televisão, basta ver os influencers dog, os influencers no meio, né, os blogueiros sobre cães, ou os amantes de raças, né, e aí já sabe tudo o que está ocorrendo. E isso acaba ocorrendo, esse não reconhecimento devido do profissional da área. Por quê? Se você chegar para esse médico e falar assim, viu, é o seguinte, eu não vou tomar esse medicamento e eu não vou mudar meu hábito. Só que eu vou continuar com você e eu quero que você resolva o meu problema mesmo assim. Esse médico com certeza vai olhar e falar, bom, essa pessoa não está batendo muito bem da cabeça. Por quê? Ela acabou de dizer para o médico que não reconhece o saber dele como legítimo. E além de questionar esse saber, ainda quer que resolva o problema sem validar o conhecimento dele, a formação dele e a especialização dele. Olha que coisa louca. Lógico que para esse médico vai restar o quê? Tentar orientar a pessoa novamente. E uma vez que essa pessoa fique relutante, o médico vai lá e falar, bom, sinto muito, não há nada que eu possa fazer por você. Eu sinto, né? Paciência. Bom, isso raramente acontece com os médicos, mas acontece com frequência com nós treinadores. Da mesma forma, eu poderia dar aqui o exemplo, que eu dei exemplo do médico, um engenheiro, arquiteto e outras áreas do saber. Mas com cães acontece muito. Você contrata o treinador vai lá, observa o manejo, a rotina, observa os estímulos gatilhos que geram de repente uma reação no seu cão ou geram determinados problemas. Ele não vai só lá, quando a gente trabalha com comportamento, voltado à solução do problema comportamental, a gente não vai lá fazer obediência com o seu cão somente. A obediência pode vir como um complemento dentro de um contexto, mas não é fazer o cão sentar, deitar, esse tipo de coisa. Faz parte também, mas o foco ele é amplo para a relação que está se estabelecendo entre esse cão, entre os donos, entre o ambiente, entre outros cães se tiver e entre a sociedade, porque esses cães vão viver em sociedade também. Então a análise ela é ampla. E com base nisso, o profissional depois que levantar esses dados, assim como o médico, ele também vai fazer o diagnóstico comportamental dele. Ele também vai levantar as hipóteses do que está ocorrendo. Com base nisso, ele vai sugerir o quê? A gente precisa mudar isso, você precisa evitar esses estímulos, esse manejo precisa ser modificado dessa forma, e nós vamos fazer uma obediência voltada para esse tipo de contexto.
Bom, muitos clientes, ok, beleza, vamos fazer, isso vai resolver. Mas, vira e mexe, eu tenho relato aí dos meus alunos, aonde eles fazem todo esse levantamento e aonde eu estou supervisionando eles também, estou acompanhando os casos com vídeo, com a fala deles, até com a angústia deles. E aí, eles falam, olha, Ivan, eu propus aquilo que a gente conversou, foi proposto tudo aquilo de manejo, de tudo. E sabe o que o cliente me falou? Olha, eu não quero fazer isso, eu não quero seguir isso, mas eu quero que você resolva o meu problema. E aí é uma questão chave. Ali, você sendo experiente, tendo autoconfiança, você sabendo o que você está fazendo, a sua ação é a mesma do médico. Eu citei o exemplo. Você pode olhar e falar assim, bom, então qual é o sentido de eu estar aqui, uma vez que você não me reconhece como profissional e não valida o meu conhecimento técnico, né, e prático e teórico daquilo que eu observei do seu caso e estou orientando você. Então qual que é o sentido de eu estar aqui? Aí você fala isso para os seus clientes, opa, de uma forma super educada, super tranquila, sem me sentir agredido, porque não tem por que eu me sentir agredido. Ele tem o direito de questionar o que ele quiser, mas eu também tenho o dever, como profissional da área, de situar ele, qual que é o papel dele e qual que é o meu. E se a gente não situa, isso pode gerar um problema. Principalmente se o profissional começa a ficar assim, putz, e agora? Como é que eu vou resolver o caso? Eu não quero perder o cliente. Eu vou... Aí o que acaba acontecendo? Acaba usando muitas vezes de punidores sem critério nenhum. Porque quer, de alguma forma, suprimir determinados comportamentos. Aí vai gerar outros problemas. Então, fora essa questão da punição sem critério nenhum, só para querer mostrar resultado, também acaba sendo uma relação aonde você, como treinador, fica angustiado, muitos ficam com raiva e muitos ficam reféns do que o dono projetou. Quer dizer, então agora... Ele que te contratou, você que é o profissional, você deu toda a devolutiva do plano de treino, do seu conhecimento, que você sabe muito bem o quanto você investiu e tem investido para ter esse conhecimento. Ele não validou o seu conhecimento e agora você devolve para ele que ele está sob o controle do que se deve fazer a respeito do cão dele. Ora, se ele sabe o que deve fazer, por que te chamou? E se te chamou e ele está querendo controlar o contexto dessa forma, você tem duas opções. Redimensionar ele à realidade, e essa realidade do ponto de vista seu como profissional em relação ao caso dele. E se continuar não aceitando, ok, foi um prazer, sinto muito pelo seu cão, e bom, eu não posso fazer nada por você. Nós não somos obrigados a ficar adequando um monte de coisa por conta do desejo do dono. Ele que tem que se adequar à nossa visão profissional do caso. Então, qual que é o papel nosso como profissional quando a gente deixa isso ocorrer? Eu já me senti um lixo como profissional quando eu deixei isso ocorrer. Me senti sim. Saí do caso e falei, nossa, não vai dar certo, eu não consegui ser assertivo com ele, eu aceitei, putz, eu sei que não vai ser um bom caminho, não vai ser legal, e no fim continuei atendendo por um tempo e não consegui resultado, né? Por quê? Porque realmente ele que acabou determinando o plano de treino, ele não é profissional, ele não sabe o que ele está dizendo, e eu deixei isso ocorrer. Lógico que hoje eu não deixo mais, né? Tenho toda uma forma de atendimento ao cliente, de dimensionar isso para ele de uma forma respeitosa, educada, tranquila, buscando motivar ele para ver sobre outras perspectivas. E lógico, ninguém é obrigado a aceitar, mas também eu não sou obrigado a aceitar a determinação do dono. Vocês entendem? Então, o plano de treino quem faz é o profissional. O procedimento e o protocolo é o profissional. Lógico que, calma, né? Alguns podem estar dizendo, nossa, que radical. Não, o protocolo ele serve como um norte, para nortear. Ele vai se ajustando, tem toda uma flexibilização dentro disso. Mas se mesmo dentro disso, o dono simplesmente fala, não quero, no estresse.
Não tem problema, né? Você tem esses caminhos a percorrer. Então, eu oriento isso aos meus alunos, eu oriento isso a qualquer profissional da área e, com base nisso, nessas posturas, você como profissional vai, ao mesmo tempo, delineando um perfil de cliente que chega até você. Porque se você aceita isso, se você aceita um cliente que te maltrata, te desrespeita, não valida o seu conhecimento, isso tem sido recorrente, o problema é em você. Você precisa mudar essa dinâmica com você como profissional, que o perfil de público naturalmente vai mudar. Não é da noite para o dia, mas naturalmente vai mudar. Então eu estou colocando isso para vocês porque é um pouco da minha experiência desses 15 anos como treinador de cães e do quanto eu já passei, já vivenciei, já observei. Continuo em mudança constante, enquanto estiver vivo e atuando na área, eu vou estar sempre lendo, estudando, revendo o conceito, mudando a forma de pensar, muitas vezes olhando e falando, nossa, eu acreditava naquilo que tinha até embasamento, mas hoje a coisa evoluiu, não tem mais, beleza, vou mudar. Então esse é o nosso processo. E o atendimento com o cliente ele é muito delicado em vários pontos, mas isso é uma coisa que é importante, tá bom? Se o cliente não te valida como profissional, nem seu conhecimento, e você aceita isso, acredite, o problema é você, não é do cliente. O cliente, como cliente, tem todo o direito de te questionar, de até tentar controlar o treino. Ele é leigo, ele tem a dinâmica dele, que ele se relaciona com as pessoas, até nos relacionamentos próximos afetivos, ou nos relacionamentos do trabalho, ele tem. E ele vai tentar reproduzir de alguma forma isso com você. Agora, se como profissional você não coloca, beleza, você não está dando a chance dele te enxergar como profissional, nem de mudar o ponto de vista dele a respeito do que está acontecendo, porque você aceitou, né? Então você repôs essa reprodução que ele fez em você do que ele faz nas relações sociais com outras pessoas, e ao mesmo tempo você não está colocando um limite se ele não aceita que os outros coloquem limite nas relações com ele, ou que diga, olha, eu sou profissional, sei o que estou dizendo, vai por esse caminho que é melhor. Se ele não aceita, então vocês entendem, é um problema deles e não nosso. Nós não temos como profissional pegar isso e falar, agora é um problema meu, eu vou resolver o que ele está me impondo de qualquer jeito. Não, vocês vão cometer erro com os cães, vocês vão se sentir mal, não vai chegar ao resultado esperado, e muitas vezes você foi lá, fez exatamente o que ele queria, melhorou o comportamento de alguma forma, poderia ter melhorado muito mais se fosse pelo seu caminho, mas você se traiu aceitando, e aí, muitas vezes, ele te descarta. Ah, ó, não quero mais, tal. Beleza. Aí você fala, caramba, né, meu? Então, por favor, sejam profissionais. Vocês entendem que ser profissional tá além de ficar, eu trabalho em tal metodologia, eu trabalho em tal, eu defendo isso, eu defendo aquilo. Meu, defenda o que você quiser, mas ser profissional é muito além disso. Se você quer se definir por causa disso, boa sorte. Eu não me defino por conta disso. Beleza? E nem proponho que os outros se definam por conta disso. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos que vamos. Abração a todos. Valeu!